Fala aí pessoal, tudo bem? Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o canal Conversa Franca, o meu nome é Alex e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre alguns modelos de entrada, alguns modelos de teclado de entrada da Yamaha. A minha intenção nesse vídeo é mostrar para você algumas opções, na verdade eu vou trazer somente duas opções de modelos de teclado de entrada da Yamaha. Para você que de repente está iniciando, quer comprar um teclado, prefere essa marca, tem preferência por essa marca, então vou mostrar do meu ponto de vista quais são os melhores modelos para quem está começando, para já começar bem, né, e não precisar trocar, substituir esse teclado por um bom tempo. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que é novo por aqui, para se inscrever no canal, deixar aí o seu like, ativar as notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo. Esse canal tem por objetivo trazer conteúdo informativo para você que é do universo do teclado, você que, assim como eu, é tecladista amador, toca na igreja, e quer aprender, quer conhecer, quer saber mais sobre o universo da música, principalmente da música gospel, e também que se interessa nas novidades, nos lançamentos das principais marcas. A gente está sempre trazendo conteúdo aqui informativo, sempre ajudando o pessoal, tá certo? E você que já é inscrito, continue assistindo os vídeos, indicando o canal para outras pessoas. Isso vai nos motivar, vai nos ajudar a continuar trabalhando e trazendo conteúdo sempre para você. E sem mais enrolação, vamos falar sobre o vídeo de hoje. Eu vou, como eu disse, apresentar dois teclados aqui de entrada da Yamaha, que são, na minha opinião, teclados excelentes para você que está começando e que quer já iniciar com um bom instrumento e passar aí um bom tempo sem precisar tocar o seu instrumento. Então eu já estou aqui com o meu computador gravando a tela, tá certo? A gente está aqui no site de compra, mas eu vou mudar aqui para o site da Yamaha. Então, olha só, você digita aí no seu navegador, site oficial da Yamaha, instrumentos musicais, aí você vem nessa opção aqui, Yamaha Musical do Brasil. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo algum ruído, o pessoal está ouvindo música alta aqui do lado e eu já estou usando esse microfone para ver se não capta tanto o barulho externo, certo? Então, vamos lá. Aqui no site da Yamaha, nós temos várias opções, ok? De produtos que a marca tem disponíveis no mercado. A gente tem piano, teclado, guitarra, baixo, bateria, artigos de produção musical, enfim. Para a gente, o que interessa são os teclados. Então, nós vamos vir aqui em teclados. Em teclados, nós vamos... Aqui em teclados, a gente vai lá na opção teclados portáteis. Você vê que tem todas as opções, teclados arranjadores, piageiro, teclados portáteis, sintetizadores, SHS, stage pianos, digitais, enfim. A gente vem aqui nos teclados portáteis, que são os teclados de entrada da Yamaha. E aqui a gente tem todos os modelos disponíveis no mercado, tá ok? Todos os modelos. E aí eu vou dar uma passada aqui por eles, porque na verdade nós vamos analisar dois modelos. O primeiro modelo que a gente vai analisar é um teclado que é meio que lançamento da Yamaha, tá certo? Que é o PSRE 473. Ele é um teclado mais atual, tá? Mas não é tão novo assim. Ele é um dos modelos mais recentes, mas ele não é tão novo. Ele já é desse ano já, ok? E nós vamos analisar as características do instrumento e vamos falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Depois a gente vai fazer os comparativos de preço. Entrando aqui na opção do PSRE 473, a gente vai ter algumas características sobre o teclado. Algumas são mais propaganda mesmo, tá? Mas eu vou abrir aqui esse vídeo, onde ele mostra algumas características do teclado, algumas funções. Não vou deixar tocar todos, só para a gente dar uma analisada.
Essa parte aqui é mais propaganda mesmo, assim, não tem muito informação sobre o teclado. Aqui a gente vai ter a quantidade de voz, são 820, o Super Articulator Lite, Articulation Lite. Aqui pede para você saber o que é isso, né? Tem 290 ritmos. Conteúdo mundial, quer dizer que tem timbres e ritmos de várias partes do mundo. Efeitos DSP. Aí aqui fala sobre a Express, aliás, sobre o Express, que é a Yamaha. Reformulou o painel de controle e LCD e eliminou o Laypad numérico, adicionou botões de acesso direto à categoria. Então, esses botões aqui são para você já trabalhar com as categorias de forma direta, certo? Aqui são aqueles knobs que você pode endereçar funções para ele. O Multi-On Effect, um Pitch Bend que ele tem, o acesso direto por categoria, o Groove Creator, que é a questão de você poder criar grooves com o teclado, o Quick Sampling. Enfim, essa parte aqui é mais de propagandas. Aqui saída LR individual, Mega Boost, que fala sobre a questão da qualidade dos fones do teclado, né? Entrada de microfone com efeito dedicado, entrada para pendrive, inclusive com interface de gravação, e o Hack Share, que também é de gravação. Ok? E aqui fala sobre outras funções, a questão do split, do dual voice, enfim, tudo isso a gente vai ver aqui nas especificações do instrumento. Bom, nessa parte de especificações, a gente vai ter o seguinte, a cor, que é preta, certo? A largura, que é de 992 milímetros, isso daria aproximadamente, acho que, quase 1 metro de largura, né? É um teclado bem largo. A altura de 138 milímetros, que dá aproximadamente 13 centímetros. A profundidade 440 milímetros. E o peso de 7 quilos, ok? Ele é um teclado de 61 teclas. Aliás, os dois teclados que a gente vai ver aqui são teclados que têm os requisitos necessários para que você comece bem. Ou seja, são teclados que têm 61 teclas, que são teclas sensitivas, que fazem a função split, função dual voice, que tem entrada para pedal de sustain. Então, são aqueles teclados ideais, de fato, para você começar bem, para você não precisar trocar tão cedo de teclado, sem contar que são teclados que têm timbres excelentes, tá certo? E aí tem pitch bend, tem art switches, que eu acho que são os fones, tem botões de controle, são 2, que é aqueles botões que você pode endereçar funções para eles. O display é LCD, tem luz de fundo, o idioma está em inglês. Ele tem como tecnologia de geração de timbres o sample estéreos, que no caso é AMM. São 64 vozes de polifonia, então tem uma boa polifonia, certo? Aqui a questão dos timbres, a gente já viu que são 820 timbres, 294 são do painel de voz, mais 28 drums, que são SF kits, que são os timbres de bateria, mais 40 arpeggio, mais 458 XG Light Voices, que são, acho que, aqueles timbres variados de várias partes do mundo. Os sons de destaque, 3 light sons, 9 sweet sons, 6 cool sons, 14 sons Super Articulation Light, certo? Ele tem compatibilidade GM e também tem compatibilidade XG Light. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu acho que é alguma característica específica da Yamaha. Ele tem efeitos DSP, que são 41 efeitos, 41 tipos de DSP, e DSP2, 12 tipos. Ele tem 12 tipos de reverb, 5 tipos de coro, 4 tipos de equalizador. Ele faz o dual voice, que são 2 camadas, e também faz o split, dividindo o teclado em 2 partes diferentes, com timbres diferentes. Estilos externos, ele tem também, e crossfade também tem. Não sei exatamente o que seria crossfade. Em relação aos estilos externos, são 290. Como ele compreende os acordes da mão esquerda, né? A digitação da mão esquerda, então é multi-finger, ou seja, vários dedos, né? Ele compreende acordes complexos.
e acorde inteligente, então ele vai identificar o acorde maior, o acorde menor, as sétimas, enfim. O controle de estilo, a gente vai ter um botão de acompanhamento on-off, que é para você ativar e desativar o acompanhamento. Você tem o Sync Start e o Sync Stop. Você tem o Start Stop, o botão de introdução e de finalização. E você tem o Man Out, Fill e tem também Track On-Off. Okay? Esse Man Out Fill, acho que são dois tipos de variação, né? Fill A, Fill B. Ele tem a função OTS, como o EX30, tá? Que é aquela função que você ativa e aí o teclado ele vai indicar timbres que combinem com aquele estilo que esteja sendo utilizado no momento. Ok? Estilo de expansão, ou seja, estilos que você pode expandir trazendo do pendrive para dentro do teclado. Ele tem 10 espaços para você expandir. Você criar estilos no seu pendrive, aliás, criar estilos no seu computador, colocar esses estilos no pendrive e depois você pode colocar 10 desses estilos dentro do seu teclado. O formato do arquivo, do estilo, é o SFF. Número de ritmo, 35. Número de sessões, 5 a 4. 5 a 4 sessões, mais um clímax fim musical. Número de músicas internas, aquelas músicas que vêm pré-definidas, 30. E o número de músicas que podem ser gravadas, 10. Número de faixas, 6 a 5. E a compatibilidade de dados, 19.000 notas. Antes de eu seguir aqui, deixa eu falar uma coisa importante em relação à polifonia do teclado. Esse teclado tem uma boa polifonia, não é uma polifonia ruim, mas comparado, por exemplo, com o EX20A da Roland e com o EX30 da Roland, ele ainda deixa a desejar, porque esse teclado tem uma polifonia muito superior. Mas essa polifonia aqui é excelente, dá para o gasto, dá para você usar de boa, sem nenhum problema, tá certo? Você não vai ter nenhum problema com corte, com timbre falhando, enfim, vai ficar tranquilo. Em relação às conexões, ele tem um auxiliar IN, que é para você conectar o celular ou qualquer outra fonte de áudio, você poder ouvir música, colocar um playback ali, colocar um VST para você tocar junto, enfim. Ele tem entrada para microfone, input, né, que é uma entrada P10 normal. Ele tem uma interface de áudio USB, que eu acredito que você pode ligar no computador. Ele também faz a função de controlador MIDI. E essa interface é arquivos no formato AV, tá certo? Além dessas conexões, ele ainda tem a conexão LR e tem uma conexão para fone de ouvido, tá certo? Essa parte aqui é justamente em relação às saídas. Ele tem uma saída to host USB, tem uma saída plug padrão para fone de ouvido, tem a entrada para microfone, ok? Além disso, ele tem entrada para pedal de sustain e tem entrada headphone padrão estéreo para fone de ouvido. Ele possui dois fones, né, dois alto-falantes de 6 volts cada e de 12 centímetros também. A alimentação é por fonte, com fonte de 9 volts. Ele também pode ser alimentado por meio de 6 pilhas AA, aquelas pilhas médias que a gente usa normalmente, tá certo? Aqui fala sobre o tempo, não informa o tempo de duração aproximado, mas acredito que deve ser de 2 horas, como na maioria dos casos, ok? Bom, e essas foram as características. É uma pena que nós não temos nenhuma amostra de timbre no site, como a gente vai ver do outro teclado que eu vou mostrar aqui, que é o PSRE 600 e 463, aliás. Esse a gente tem amostras de áudio, sim. Porém, eu acredito que a diferença entre os timbres desses dois teclados vai ser muito pequena, porque o PSRE 473 é uma evolução do PSRE 463. Então, a diferença de timbre acho que vai ser muito insignificante, acho que vai ser quase imperceptível, certo? Bom, dito isto, nós vamos analisar agora o outro teclado, que é o teclado que eu acabei de falar, né? O PSRE 463, que é o teclado que antecedeu esse que a gente acabou de ver. Ele é um teclado que foi lançado há mais tempo, mas que ainda está no mercado. Bom, galera, vamos lá. Nós já estamos aqui de novo, voltei lá para a página inicial, certo? Onde estão todos os teclados. Todos os teclados de entrada. E a gente vai lá para o PSRE 463, esse aqui, ó.
Esse teclado, quando foi lançado, ele competia diretamente com o X30. Inclusive, quando eu fui comprar o meu X30, eu vi vários vídeos comparativos entre esses dois teclados para escolher, para tomar a minha decisão e saber se de fato eu queria um Yamaha ou eu queria um Roland. E acabei que eu decidi pelo Roland justamente porque me identifiquei mais com os timbres de pianos da Roland, certo? Bom, essa página aqui, como ela é um pouco mais antiga, ela já é diferente, ó. É dentro do mesmo site, mas é uma página mais antiga. Então, a gente tem aqui imagens do teclado. A gente também tem os vídeos, né? E aqui as seções, explicando cada parte do teclado. Lembrando que esses botões aqui, deixa eu mostrar aqui, peraí. Esses botões aqui de memória, de bancos, o outro teclado que eu falei também tem, tá? Você consegue endereçar tanto timbres, quanto ritmos, quanto performances completas para qualquer um dessas memórias aqui, desses botões de usuário, certo? Isso vai facilitar uma mão na roda para quando você precisa trocar rapidamente de timbre ali no teclado, ok? Então aqui a gente tem, ó, a gente tem um botão de banco, bem parecido com o X30, e aqui a gente tem 8 bancos, e cada banco desse você consegue trocar. Memória 1, memória 2, memória 3, memória 4, ok? Então, nesse aspecto é bem parecido com o X30. São 8 bancos, cada banco com 4 memórias, tá? Então, você tem aí 32 bancos de usuário para você salvar suas performances à vontade. Isso também tem no PSRE 473, a mesma coisa, tá certo? E o legal desse aqui é que a gente tem as amostras de timbres e também temos as amostras de estilos, tá certo? Nós vamos dar uma analisada somente nas amostras de timbres, para não ficar muito comprido o vídeo. Essa primeira amostra aqui é do Grand Piano, que é o primeiro timbre do teclado. Eu, particularmente, prefiro os pianos da Roland. E isso nos teclados de entrada, tá? Porque os teclados profissionais da Yamaha, os teclados top de linha, os pianos são maravilhosos também, ok? Mas nesse de entrada, os pianos da Roland eu gosto mais. Mas não deixa de ser um timbre legal. É um timbre muito bom também. A gente tem aqui um Rotor Organ. Eu não sei se é essa a pronúncia, que é o timbre 020. Agora, esse timbre aqui me ganhou, muito maravilhoso, que é a Classic Guitar. É como se fosse um violão com cordas de nylon, muito legal. É um timbre muito real, aliás, esse. A gente tem um Sweet Trumpet também, que é muito bacana. Aqui tem um timbre muito utilizado, o pessoal de som e louvor utiliza muito mais nos teclados mais avançados, né? Que é o Gemini. Aqui são as conexões. Eu vou falar aqui que eu não preciso falar lá naquela parte de especificações do teclado. Então, quanto às conexões, ele tem uma entrada para fone de ouvido, que também serve para você ligar na caixa de som ou ligar na mesa de som. E aí, isso ele já perde para o 473, porque no 473 a gente tem essa entrada de fone de ouvido separada. A gente tem uma entrada LR individual e tem a entrada de fone de ouvido. Ele também tem uma conexão IN para você ligar um cabo P2 no seu teclado e ligar aqui no seu celular e ligar no seu teclado, escutar a música, tirar a música, tocar um playback ali. Isso é muito interessante. Uma conexão para pendrive, como no outro tem, e também uma conexão para você ligar o seu teclado no computador e usar como controlador MIDI. Ele não fala que se tem conexão pedal de sustain, mas eu acredito que tenha. Quando chegar nas especificações, a gente vai ver isso mais calmamente, mas eu acredito que ele tem conexão para pedal de sustain. Aqui são as amostras de estilos, mas a gente não vai olhar isso não, tá certo? Vamos aqui nas especificações. Nas especificações a gente tem a cor, só tem na cor preta. Os tamanhos são bem similares aqui, ó. Altura,
A largura, a profundidade, o peso é só 400 gramas mais leve. São 61 teclas. As teclas são sensíveis ao toque, também no 473, com 3 níveis de sensibilidade, mas a possibilidade de você desligar essa sensibilidade. Uma coisa interessante é que ele diz aqui que as teclas são estilo órgão, ou seja, são teclas leves, não são teclas pesadas. Tem um pitch bend, tem botões de controle, a gente vai ter a tela LCD com luz de fundo, né? Igual no 473, o idioma também em inglês. A geração dos timbres é da mesma forma do 473, ó, que é o sample estéreo AMM. A polifonia, agora a gente tem uma polifonia inferior com 48 vozes de polifonia. Lembrando que a do 473 são 64 vozes de polifonia, mas é uma polifonia que atende tranquilamente, né, sem nenhum problema. Eu falo que assim, eles perdem em relação à Roland, por exemplo, porque a polifonia da Roland é muito superior a isso. Só que é claro que não vai dar nenhum problema quando você estiver tocando, porque você não vai usar essa polifonia toda de uma vez. Ok? O número de vozes é inferior ao 473, a gente tem 758 vozes. E aí a distribuição, né, a gente vai ver aqui, ele vai ter essa inferioridade em vários aspectos. Em relação à compatibilidade GM, ele também tem compatibilidade XG-Lite. Em relação aos efeitos, ele tem só 10 tipos de DSP, muito inferior ao 473, 12 tipos de reverb, 5 tipos de coros, 6 tipos de equalizador, que eu achei estranho, porque no 473 só são 4 tipos de equalizador, então é inferior nesse aspecto. E tem ali o Harmony, que é de 28 tipos. Ele faz a dupla camada, né? Dual camadas ou dual voice, faz também o split. Tem 150 tipos de arpejo, ele também tem estilos, são 235 tipos de estilo, mais 10 de expansão, que você pode colocar pelo pendrive. E aí os comandos são os mesmos. Olha, ele tem o multifinger, que é a possibilidade de reconhecer o acorde de várias formas. Ele também vai ter as mesmas funções em relação ao controle, né? A gente tem um acompanhamento, um botão de acompanhamento, que é liga e desliga, on e off. A gente tem o sync start, o sync stop. Temos também o start stop. A gente tem o botão de introdução e de finalização. E também temos os botões de virada, que é os fios. E também tem o track on off, que é o botão de ligar e desligar a gravação. Em relação aos estilos de usuário, aqueles estilos de expansão são 10. Bom, basicamente isso, né? As funções aqui na questão dos estilos são bem parecidas. Ele também grava 80 minutos, como no track que a gente viu já. A gente viu, eu não falei sobre essa informação, mas lá no 473 também são 80 minutos de gravação. O Quick Sampling, né? São as informações dos sons, né? O tipo de amostragem normal, tempo de amostragem aproximadamente 9,5 segundos, origem de amostragem auxiliar in, entrada de áudio, formato de amostragem original, file format. Bom, isso aqui tem nos dois teclados. Essa interface de áudio USB também tem no 473, mas eu acredito que ela serve mais para reprodução mesmo. Ela não é tanto para você gravar, e as gravações são feitas somente dos sons do teclado. Tem metrônomo, isso tem nos dois. Aqui as faixas de andamento do metrônomo, que vai de 11 a 280. Transposição tem nos dois. As afinações. Botão de piano tem nos dois. Em relação ao botão de oitava, tem uma informação muito interessante, porque nesse aqui não tem botão de oitava mais. No 473 nós temos botões de oitava. Isso é muito útil quando a gente fala de teclado, né? Para você fazer essa mudança rápida aí das oitavas. Bom, em relação ao armazenamento, eu não vou me deter muito, porque o armazenamento sempre é pequeno. E agora, da parte de conectividade, a gente tem uma entrada DC, entrada de 12 volts, que é para você ligar a energia, auxiliar in, entrada de áudio, headphones, que é a mesma que serve, como eu já disse, para você ligar na caixa de som, pedal de sustentação, tem, tá vendo? USB para dispositivo também tem, USB para ligar no computador, USB MIDI
Também tem, ok? Os fones do teclado são de 6 volts, como o do 473, e também são de 12 centímetros. Além de funcionar com a fonte de 9 volts, ele também pode ser ligado por meio de pilhas, 6 pilhas AA, também como no outro teclado. São essas as características. A título de comparação, no 463 você vai ter menos funções e menos botões para endereçar funções. No 473 você tem mais funções e também tem mais comandos, mais botões para você endereçar essas funções, certo? Mas os dois tem transpose, os dois tem botão, no caso tem oitava, né? Aumentar e diminuir a oitava, com a diferença que no 473 você pode fazer isso por meio de um botão. Os dois vão ter entrada para pedal de sustain, os dois vão ter entrada in para você ligar um celular ou qualquer outro aparelho. Os dois vão ter conexão USB tanto para pendrive quanto conexão MIDI. A diferença é que no caso do 473 ele tem uma entrada para microfone e ele também tem as saídas LR balanceadas, ok? Em relação aos timbres, eu acredito que são os mesmos timbres, com a diferença que num você tem mais, no outro você tem menos. A gente vai dar uma analisada agora nos preços para entendermos. Eu estou aqui com o 473 e eu procurei aqui no Mercado Livre, mas não encontrei nenhum preço confiável. E aí eu suponho, como esse preço aqui está muito alto, está 3.800 aproximadamente, ele deve variar entre 3.500 e 3.800. Já o 463 eu encontrei aqui nas Americanas por R$ 2.600. Então você tem aí basicamente uma diferença de R$ 1.000 entre um e outro teclado. O que vale mais a pena? Eu vou ser bem sincero assim em relação a isso. Eu particularmente gosto mais dos timbres da Roland, mas isso é relativo porque, por exemplo, o timbre de órgão da Yamaha é superior ao da Roland, né? Os timbres de piano são meio que pau a pau, mas eu gosto mais da sonoridade dos Rolands. Só que em relação a esses dois teclados, como eles têm a mesma biblioteca de timbres praticamente, se você está procurando somente timbre, só a qualidade do timbre, então eu recomendo que você vá no 463 porque é mais barato. Você vai perder aí algumas funções, mas você vai ter os mesmos timbres do 473. Porém, se você quer realmente um teclado com timbres legais, com uma quantidade de funções maiores, né, que você já tem ali um botão de oitava para facilitar a sua vida, que você já tem essa possibilidade de usar aqueles knobs ali para você endereçar funções específicas para eles, como, por exemplo, se você estiver usando o Dual Voice, endereçar o volume do piano e o volume dos strings para aqueles botões lá e ficar um botão controlando o volume do string e outro do piano, você pode simplesmente baixar, aumentar da forma tranquila e você vai conseguir mais expressividade, com mais rapidez, com mais facilidade. Então, algumas questões precisam ser colocadas em jogo para que você decida de fato o que você vai querer. E também depende, claro, da sua condição financeira. Eu, particularmente, tendo condição financeira, eu vou para o 473, porque é mais novo e tem mais recursos, certo? Mas, se você não tem tanta condição financeira, ou se você realmente não se importa em ter muitos recursos, o que você quer é timbre bom, então o 463 já é o suficiente, certo? Bom, é esse o nosso conteúdo de hoje, foi esse o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para continuar recebendo esse conteúdo. Deixe também sugestão de conteúdo, deixe nos comentários aí se você quer que eu fale sobre outro teclado, se quer que eu mostre novidades da Casio, ou se quer que eu fale sobre os teclados sintetizadores da Yamaha, sobre os top de linha da Yamaha, da Roland. Deixe nos comentários que eu vou atender a sua solicitação. E no mais, é somente isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.